Um fato interessante sobre a Via Ápia. Esta antiga estrada, construída em 312 a.C., ainda recebe viajantes em Roma, mostrando a incrível habilidade dos engenheiros romanos. Com mais de 350 milhas de extensão, a Via Ápia foi inicialmente criada para fins militares, permitindo que as tropas se deslocassem rapidamente pelo território italiano. Ao caminhar sobre suas pedras duras, você quase pode sentir o eco da história sob seus pés. É impressionante que, mesmo após mais de 2.000 anos, essa estrada mantenha sua estrutura devido ao cuidadoso trabalho dos engenheiros romanos, que usaram técnicas que ainda hoje nos surpreendem. Imagine como carroças passavam por ali e comerciantes exibiam seus produtos na antiguidade. Visitar a Via Ápia é como dar um passo para trás no tempo. É uma conexão viva com o nosso passado. Quantas outras estradas podem se orgulhar de um legado tão notável? Você já se perguntou por que as telas ocupam tanto do nosso tempo? Em média, as pessoas ao redor do mundo passam quase 7 horas por dia olhando para telas. Esse número impressionante inclui o tempo gasto em smartphones, computadores e TVs. Considerando quanto tempo dedicamos às telas, é importante refletir sobre como isso afeta nossas vidas. Do trabalho e estudos às redes sociais e streaming, as telas se tornaram ferramentas essenciais no nosso dia a dia. No entanto, passar muito tempo em frente às telas pode causar problemas de saúde, como fadiga ocular, má postura e distúrbios do sono. Apesar desses problemas, as telas também nos conectam ao mundo, permitindo compartilhar experiências, aprender coisas novas e nos manter informados. Encontrar um equilíbrio entre os benefícios da tecnologia e cuidar da saúde é fundamental. Então, como podemos gerenciar melhor o tempo em frente às telas para aproveitar tanto o entretenimento quanto a saúde? Conheça Sphere, o robô de tênis, uma verdadeira revolução. Sphere é um incrível robô de treino do tamanho de uma pessoa, projetado especialmente para jogar tênis, e representa um grande avanço na robótica. Imagine treinar tênis com um parceiro que nunca se cansa. Sphere é equipada com sensores modernos e algoritmos que permitem analisar os movimentos do jogador e adaptar suas respostas, oferecendo feedback em tempo real para melhorar o desempenho. Essa inovação pode ser um divisor de águas para atletas que buscam aprimorar seus treinos sem precisar de um parceiro humano. Sphere lança bolas com diferentes velocidades e efeitos, simulando os desafios que os jogadores enfrentam em uma partida real. Não importa se você é iniciante ou experiente, Sphere ajudará a aprimorar suas habilidades. Em um mundo onde a tecnologia avança a cada dia, a chegada de robôs como Sphere mostra como a inteligência artificial pode se integrar perfeitamente aos treinos esportivos. Veremos em breve mais parceiros de IA nas quadras. Vamos descobrir a verdade sobre as emoções das abelhas. Você sabia que as abelhas transmitem seus sentimentos através de cheiros? Quando estão calmas, elas exalam um agradável aroma de limão, criando uma atmosfera alegre na colmeia. Mas quando sentem estresse ou ameaça, liberam um cheiro forte de banana, alertando as outras sobre o perigo iminente. Essa incrível capacidade de emitir diferentes aromas conforme seu estado emocional destaca a complexidade dessas pequenas criaturas. Pesquisadores acreditam que esses cheiros ajudam as abelhas a coordenar suas ações, especialmente na coleta de alimento ou na defesa da colmeia. O aroma de limão é um sinal de paz, enquanto o de banana é um aviso. Observar esses sinais também pode ajudar os apicultores a entender a saúde de suas colônias. Não é surpreendente como esses pequenos insetos podem ter uma vida emocional rica, refletida em seus aromas. Ao aprender mais sobre seus cheiros, podemos entender melhor o comportamento e o bem-estar das abelhas, o que é crucial para manter ecossistemas saudáveis. Que outros segredos esses amigos zumbidores podem esconder? Você pode acreditar que Sean Bean tem medo de voar. Esse ator querido, famoso por seu papel como Boromir em O Senhor dos Anéis, enfrenta um grande medo de voar. Durante as gravações dessa trilogia épica, Bean tomou uma decisão inusitada para evitar helicópteros. Ele usou um teleférico. Imagine a cena: o lendário guerreiro Boromir, todo armado, subindo as montanhas nevadas de teleférico. Enquanto outros voavam no céu em helicópteros, Sean enfrentou seu medo de forma corajosa, escolhendo uma opção mais tranquila. É surpreendente como até os atores mais experientes lidam com desafios pessoais. A escolha de Bean não só garantiu seu conforto, mas também criou uma história única nos bastidores que os fãs adoram.
Na próxima vez que você o ver na tela, lembre-se de que as incríveis jornadas de nossos personagens favoritos às vezes vêm acompanhadas de dificuldades reais. Incrível, mas é verdade. Os moradores desfrutam de bebidas gratuitas. Em alguns lugares, como lounges movimentados de aeroportos ou clubes exclusivos, os moradores têm uma vantagem agradável. Podem servir suas bebidas favoritas sem gastar nada. Esses sortudos não enfrentam os preços altos que os viajantes costumam encontrar nas lojas de aeroportos, onde um copo de vinho pode custar mais do que uma passagem barata. Imagine querer relaxar com uma bebida sem se preocupar com o seu bolso. Essa situação única não só enriquece a cultura local, mas também cria uma atmosfera acolhedora e amigável para todos. Enquanto os turistas podem reclamar dos preços altos, os moradores desfrutam tranquilamente de suas bebidas e da companhia. Não seria incrível vivenciar esse contraste durante suas viagens? Porque a exploração do corpo humano gigante atrai visitantes. No Museu Corpus Christi, na Holanda, você vai viver uma aventura incrível, onde pode entrar em uma enorme estrutura inflável que imita o corpo humano. Com tecnologias inovadoras, você poderá se mover pelos sistemas do organismo, como se fosse uma célula minúscula, usando um dispositivo parecido com GPS. Essa jornada fascinante permite que os visitantes aprendam sobre a complexa biologia de uma forma divertida e interativa. Ao passar pelo coração, pulmões e intestinos, você descobrirá como cada órgão desempenha um papel vital na manutenção da vida. É não apenas educativo, é uma aventura prática que desperta o interesse pela anatomia humana e pela saúde. Famílias, estudantes e amantes da ciência falam entusiasticamente sobre essa oportunidade única. Portanto, se você sonha em ser médico ou apenas quer explorar as maravilhas do corpo humano, essa experiência no museu oferece uma visão inesquecível sobre nós mesmos. E se eu disser que os girafas têm uma dança de acasalamento em comum? Durante seu fascinante ritual de acasalamento, os machos de girafa exibem um comportamento bastante único. Eles empurram suavemente suas cabeças na parte de trás da fêmea, até que ela comece a urinar. À primeira vista, isso pode parecer surpreendente ou até estranho, mas tem um significado muito importante. Quando a fêmea finalmente urina, o macho verifica a urina dela em busca de sinais químicos que indicam se ela está ovulando. Essa informação é crucial para o macho, pois o ajuda a determinar o melhor momento para acasalar. Na natureza, o tempo é fundamental, especialmente na competição por fêmeas. Esse comportamento curioso não apenas destaca os rituais de acasalamento interessantes dos girafas, mas também demonstra como os animais se adaptaram a estratégias únicas para garantir seu sucesso reprodutivo. Na próxima vez que você pensar em girafas, lembre-se dessa dança de amor incomum. Por que o Hotel Trailer Surf se destaca? Este conceito inovador leva suas férias na praia a um novo nível. Imagine um trailer totalmente transformado com 5 quartos aconchegantes em 2 andares, que pode levá-lo diretamente aos melhores lugares para surfar em Portugal e Marrocos. Esta acomodação móvel oferece uma maneira única de pegar ondas, mantendo o conforto. Em vez de ficar preso a um só lugar, os hóspedes podem aproveitar a aventura, mudando de uma praia incrível para outra, sem abrir mão do conforto. Você acorda ao som do oceano e abre a porta para ver o nascer do sol sobre as ondas. Tudo isso do seu quarto personalizado sobre rodas. O Hotel Trailer Surf combina a emoção de viajar com a atmosfera descontraída da cultura do surf, criando uma experiência tão importante quanto a própria jornada. Está pronto para surfar e explorar como nunca antes. Você sabe o que realmente garante a visão incrível das corujas? As corujas são criaturas fascinantes. E uma de suas características únicas são os olhos. Ao contrário da maioria dos animais, as corujas não têm globos oculares. Em vez disso, elas possuem grandes órbitas oculares, onde está a sua estrutura ocular especial. Essas órbitas permitem que os olhos permaneçam imóveis, o que as torna incrivelmente boas em detectar presas, mesmo com pouca luz. Para compensar a imobilidade dos olhos, as corujas podem girar a cabeça em impressionantes 270 graus, proporcionando um amplo campo de visão. Essa adaptação incrível as ajuda a caçar de forma eficaz, pois podem observar o ambiente sem mover o corpo. Seus olhos também são projetados para captar até mesmo a luz mais fraca, o que contribui para sua reputação de predadoras noturnas habilidosas. Não é surpreendente como essa característica peculiar as ajuda a sobreviver na natureza? Adivinhe o que torna a roda do Mickey tão emocionante?
Esta atração icônica no Disney California Adventure oferece uma experiência única com suas cabines oscilantes, que se movem como pêndulos enquanto a enorme roda gira. Ao entrar em uma dessas cabines coloridas, você sente uma rápida onda de adrenalina quando ela balança para frente e para trás, intensificando a emoção do passeio. Diferente das rodas gigantes tradicionais, onde você apenas fica parado, a roda do Mickey combina uma vista clássica com uma reviravolta inesperada. Ao subir e desfrutar das vistas incríveis do parque, esses movimentos oscilantes adicionam um elemento de emoção que faz seu coração disparar. Este design emocionante garante que cada passeio seja único, tornando-a uma favorita entre os visitantes que buscam diversão e um pouco de aventura. Portanto, se você está indo para a Disneylândia, não perca a chance de experimentar essa incrível combinação de relaxamento e adrenalina. Você está pronto para um passeio que balança e gira? O manteiga de amendoim realmente ajuda a sentir-se saciado por mais tempo? Muitos de nós já sentimos fome logo após comer alguns biscoitos, e isso pode ser desconfortável. No entanto, se você passar um pouco de manteiga de amendoim nesses biscoitos, pode notar uma diferença significativa. A manteiga de amendoim é rica em gorduras saudáveis, que demoram mais para serem digeridas do que os carboidratos simples dos biscoitos. Essa digestão lenta ajuda a manter a saciedade por mais tempo, evitando ataques de fome. Além disso, a manteiga de amendoim ajuda a estabilizar os níveis de açúcar no sangue, o que é importante para manter a energia e o bom humor ao longo do dia. Então, da próxima vez que você for lanchar, considere combinar biscoitos crocantes com manteiga de amendoim cremosa para um lanche mais saboroso e satisfatório. Novidades incríveis sobre o crescimento de novos dentes. Um medicamento revolucionário, desenvolvido no Japão, pode mudar para sempre nossa visão sobre a saúde bucal. Imagine um futuro onde perder um dente não significa ter que usar próteses ou implantes desconfortáveis. Este método inovador, que deve estar disponível até 2030, visa estimular o corpo a crescer novos dentes de forma natural. Os pesquisadores acreditam que isso pode ser uma verdadeira revolução para milhões de pessoas que perderam dentes devido a acidentes, cáries ou outras razões. Em vez de depender de soluções temporárias, os pacientes em breve poderão recuperar dentes perfeitos e naturais. Essa descoberta não só representa um grande avanço na odontologia, mas também pode melhorar a qualidade de vida de muitas pessoas. Imagine um mundo onde as visitas ao dentista se concentram em manter a saúde dos dentes e não em substituir os que foram perdidos. Enquanto os cientistas continuam a aprimorar esse método empolgante, só podemos imaginar como ele mudará os cuidados bucais e nosso sorriso no futuro próximo. Vamos revelar a verdade sobre a imitação dos papagaios. Os papagaios são conhecidos por sua habilidade de imitar sons, mas esse comportamento tem um significado mais profundo. Eles usam a imitação não só para se divertir, mas também como uma parte importante da comunicação social. Essa habilidade ajuda a manter a coesão do grupo na natureza, permitindo que se conectem uns com os outros através do som. Curiosamente, quando os papagaios imitam a fala humana ou os sons de outros animais, eles não entendem a linguagem como nós. Em vez disso, eles usam esses sons para se conectar com pessoas ou outros animais, criando relacionamentos únicos baseados em sons compartilhados. Essa forma de comunicação demonstra sua inteligência e adaptabilidade. Então, da próxima vez que você ouvir um papagaio falando, lembre-se de que eles não estão apenas repetindo palavras. Eles estão se comunicando de uma maneira incrível que fortalece seus laços sociais. Não é incrível? Você sabia que no Sri Lanka há mais de 400 cachoeiras? Esse número impressionante faz do Sri Lanka o lugar com a maior densidade de cachoeiras do mundo. As cachoeiras estão localizadas em diversos tipos de paisagens, desde colinas verdes até penhascos rochosos. Elas são não apenas lindas, mas também oferecem vistas deslumbrantes para todos que as visitam. Algumas das cachoeiras mais famosas, como Dialuma e Ramboda, impressionam pela sua grandeza, atraindo turistas e fotógrafos que desejam capturar sua beleza. O som forte da água caindo e a leve névoa que refresca os visitantes acrescentam um toque mágico à atmosfera. Essas cachoeiras não apenas encantam os olhos, elas também sustentam os ecossistemas locais e atraem uma variedade de animais selvagens. Ao explorar as belezas naturais da ilha, você pode encontrar aves coloridas e plantas únicas que prosperam nesses lugares pitorescos. Portanto, se você sonha com um paraíso tropical, as cachoeiras do Sri Lanka oferecem experiências inesquecíveis, mergulhando você nas maravilhas da natureza.
Você sabia que a Coreia do Sul é um paraíso dos jogos? A Coreia do Sul se tornou um farol brilhante no mundo dos videogames, conhecida por sua cultura de jogos vibrante e intensa. Esta pequena, mas poderosa nação possui uma das maiores taxas de conectividade à internet do mundo, permitindo uma cena de esportes impressionante que ganhou reconhecimento internacional. Os jogadores na Coreia do Sul costumam dedicar suas vidas a dominar suas habilidades, começando desde jovens, despertando sua paixão em cafés de jogos encontrados em todos os cantos de grandes cidades como Seul e Busan. Aqui, amigos se reúnem para emocionantes batalhas em jogos populares como League of Legends e Overwatch, com jogadores profissionais alcançando status de celebridade. Grandes torneios atraem a atenção de milhões, tanto em locais cheios de fãs entusiasmados, quanto por meio de plataformas de streaming online. O governo reconhece o potencial dessa indústria em crescimento, apoiando ativamente com iniciativas de financiamento e até estabelecendo escolas especializadas para desenvolver jovens talentos. Eventos como o Campeonato Mundial de League of Legends não apenas destacam habilidades impressionantes, mas também celebram o forte espírito comunitário entre os jogadores, tornando a Coreia do Sul um verdadeiro centro para entusiastas de jogos em todo o mundo. E se eu te contar sobre a transição de Éric Maria Remarque? Antes de se tornar um famoso autor de best-sellers, o romance Nada de Novo no Front surgiu da trajetória única do jornalista esportivo alemão, Éric Maria Remarque. Ele começou sendo conhecido por suas vibrantes reportagens esportivas, mas depois se voltou para as terríveis realidades da Primeira Guerra Mundial. Essa transição não foi apenas uma mudança de carreira, foi uma imersão profunda nas experiências emocionais e frequentemente devastadoras dos soldados. Inspirado por suas próprias observações e pelas histórias ao seu redor, ele criou um retrato vívido dos horrores do campo de batalha. A habilidade de Remarque em evocar sentimentos genuínos de perda e desespero ressoou com os leitores, tornando o romance uma obra fundamental da literatura anti-guerra. O livro desafiou a romantização da guerra, oferecendo uma visão tocante e sem adornos sobre seu impacto nas vidas jovens. O sucesso pode ser atribuído à maestria de Remarque na narrativa e sua determinação em dar voz aos sentimentos não ouvidos de inúmeros soldados. Não é surpreendente como um jornalista esportivo conseguiu redefinir gêneros literários. Acredite ou não, a máfia é um gigante financeiro. Na Itália, a máfia não é apenas uma organização criminosa. Ela desempenha um papel importante na economia, gerando cerca de 178 bilhões de dólares por ano. Esse valor impressionante representa aproximadamente 7% do PIB da Itália. Imagine se esse dinheiro fosse investido em hospitais, escolas ou na melhoria da infraestrutura. A máfia se infiltra em diversos setores, como construção, gestão de resíduos e até agricultura, entrando no negócio legal para lavar seus lucros. Muitas pessoas não percebem que essa enorme riqueza afeta a vida cotidiana, criando medo e corrupção nas comunidades. A capacidade da máfia de operar nas sombras muitas vezes sufoca os negócios legítimos, dificultando a concorrência. Embora o governo italiano esteja constantemente lutando contra o crime organizado, a tarefa é colossal devido às suas raízes profundas. Como a sociedade pode enfrentar uma influência tão poderosa na economia? Prepare-se para se surpreender com o Witzel. Esse estado incomum pode surgir após uma lesão cerebral, fazendo com que as pessoas façam piadas e trocadilhos sem parar, mesmo quando não é apropriado. Imagine uma reunião séria ou uma aula silenciosa, e de repente alguém solta uma piada, deixando todos confusos. Esse humor compulsivo não é apenas uma forma de se divertir. É um sintoma que resulta de mudanças no funcionamento do cérebro, especialmente nas áreas relacionadas à linguagem e interação social. Pessoas com Witzel podem rir de suas próprias piadas, enquanto os outros as olham perplexos. Esse estado destaca as maneiras surpreendentes e às vezes inesperadas como nosso cérebro funciona. Ele mostra o quanto nosso senso de humor está ligado à forma como nos comunicamos com os outros. Embora possa ser engraçado, também cria dificuldades para aqueles que enfrentam isso, como se comportar em situações sociais quando seu cérebro o impulsiona a fazer piadas nos momentos mais inadequados. Você viu a incrível apresentação de Terry Crews no filme Onde Estão as Loiras? Terry Crews proporcionou um momento inesquecível que emocionou o público. Em apenas 2 semanas de preparação, ele cantou a música Milhas de Primeira, sem erros. Imagine a pressão.
Crews, conhecido por seu estilo carismático e energético, transformou o palco em algo especial com seu talento. Sua voz poderosa e presença cativante transmitiram o espírito da canção, tornando-a uma parte icônica do filme. Essa apresentação não foi apenas uma performance, foi uma expressão de emoções que tocou o coração dos espectadores. Sua dedicação e esforço na preparação para esse momento mostram o quanto de trabalho é necessário para criar cenas memoráveis no cinema. Seja você fã de Terry Crews ou apenas alguém que aprecia bons momentos no cinema, essa cena é uma prova da magia da sétima arte. Você já viu? O que achou da apresentação dele? Adivinhe o que realmente enlouquece os habitantes da selva. No coração da selva vive uma criatura incrível, a cobra de leite brasileira. Essa cobra inofensiva é conhecida por sua cor amarela, vibrante com manchas escuras, que a faz parecer uma banana tentadora. Sua aparência chamativa muitas vezes engana não apenas os humanos, mas também outros habitantes da selva, fazendo-os pensar que não é uma cobra. O amarelo brilhante serve tanto como camuflagem quanto como aviso. Muitos animais instintivamente evitam tudo que é muito colorido, pois pode ser perigoso. Essa esperta mimetização permite que a cobra de leite brasileira prospere em seu ambiente, deslizando entre folhas e cipós, evitando predadores. Curiosamente, embora essas cobras sejam inofensivas, sua semelhança com espécies mais perigosas as ajuda a se manterem seguras contra ameaças. Então, da próxima vez que você pensar em bananas, lembre-se de que na selva há uma cobra rastejante da mesma cor vibrante. Não é incrível como a natureza consegue se misturar ao ambiente? Você sabia que o Nickelodeon quase cancelou um clássico das festas? O episódio de Natal favorito, Hey Arnold, poderia ter sido cancelado, porque os executivos achavam que as crianças não se interessariam pela história da Guerra do Vietnã. Isso teria sido uma grande perda para os fãs. No entanto, uma das executivas mudou de ideia quando seu filho de 9 anos assistiu à versão preliminar. Sua pergunta inocente, "Mãe, isso é sobre a Guerra do Vietnã?", fez com que ela percebesse que temas históricos e empatia podem interessar as crianças. Esse momento não apenas salvou o episódio, mas também destacou a importância das histórias para entender temas complexos, mesmo para os pequenos. O episódio foi ao ar em 2002, celebrando o espírito das festas enquanto abordava questões reais. Assim, graças a uma criança curiosa, uma valiosa lição da história se tornou parte da tradição festiva. E se estivermos sozinhos no universo? A teoria do grande filtro levanta uma questão interessante sobre as chances de existir vida inteligente fora da Terra. Ela sugere que podem haver grandes obstáculos ou filtros que impedem as civilizações de se desenvolverem até um ponto em que possam se comunicar através das estrelas. Essas barreiras podem existir em diferentes estágios. Talvez a vida seja incrivelmente rara, ou as civilizações tendem à autodestruição antes de alcançarem tecnologias avançadas. Isso levanta questões importantes sobre a nossa própria existência. Se não estamos sozinhos, porque ainda não entramos em contato com outros seres inteligentes? Ou se realmente somos a única civilização avançada, o que isso pode significar para o nosso futuro? Compreender o grande filtro pode nos ajudar a desvendar os segredos do nosso próprio desenvolvimento e sobrevivência como espécie, além de estimular nossa imaginação sobre os mistérios do universo. Você já se perguntou por que o número de overdoses por drogas está aumentando? Em 2015, mais de 50 mil mortes por overdose ocorreram nos Estados Unidos, tornando-se um sério problema de saúde pública. Esse número não é apenas uma estatística, são vidas reais e famílias afetadas. O aumento das mortes por overdose destaca a necessidade de estratégias nacionais mais eficazes no combate às dependências e ao uso abusivo de drogas. Fatores como a disponibilidade de opioides e drogas recreativas desempenham um papel importante. Muitas pessoas que lutam contra a dependência não conseguem obter o tratamento necessário, resultando em consequências trágicas. Essa situação exige o apoio das comunidades e a melhoria das iniciativas de saúde para informar a população sobre os perigos do uso de drogas. Trabalhando juntos, podemos aumentar a conscientização, reduzir o estigma e fornecer recursos para aqueles que precisam. Quais passos podemos dar para mudar essa situação e prevenir futuras tragédias? Você sabia que a Ásia é o maior continente da Terra? Essa vasta região cobre cerca de 8,6% da superfície do planeta, tornando-se um verdadeiro gigante.
A Ásia se estende por todo o mundo e abriga uma diversidade incrível de culturas, idiomas e paisagens naturais. Desde as movimentadas ruas de Tóquio até as tranquilas paisagens do Himalaia, a Ásia é famosa por suas impressionantes características geográficas, como desertos, montanhas e florestas verdes. Mais de 4,6 bilhões de pessoas vivem aqui, o que representa quase 60% da população mundial. Com essa diversidade de ecossistemas e climas, a Ásia também enfrenta desafios como poluição e mudanças climáticas, que afetam tanto áreas urbanas quanto rurais. Compreender a imensidão da Ásia nos ajuda a reconhecer sua influência na cultura e na economia global, além de nos conscientizar sobre a necessidade de proteger o meio ambiente. Como esse continente continua a moldar nosso mundo? Atenção! A concentração é crucial em situações difíceis. No nosso mundo acelerado, saber se concentrar se tornou mais importante do que nunca, especialmente em momentos desafiadores. Seja um projeto complicado na escola ou decisões importantes no trabalho, a vigilância pode fazer toda a diferença. Quando estamos cientes do que acontece ao nosso redor e totalmente envolvidos, conseguimos analisar melhor a situação. Por exemplo, em situações como dirigir em trânsito intenso ou em emergências, sua capacidade de se concentrar ajuda a reagir de forma rápida e correta. Se distrações começam a interferir, nosso julgamento pode falhar, levando a erros. Por isso, especialistas frequentemente ressaltam a importância de reduzir a multitarefa e minimizar interrupções. Técnicas como a atenção plena e o estabelecimento de metas claras podem melhorar nossa capacidade de manter o foco. Então, da próxima vez que você enfrentar uma situação desafiadora, lembre-se de que sua consciência e concentração são suas melhores ferramentas para superar dificuldades. Pronto para afiar seu foco? As transmissões automáticas realmente surgiram em Alexandria? O primeiro sistema de transmissão automática foi desenvolvido nesta antiga cidade, marcando um importante marco que mudou nossa visão sobre os meios de transporte. Essa inovação surgiu graças às pesquisas iniciais de missionários que buscavam aumentar a eficiência da força humana. Imagine um tempo em que o transporte de cargas dependia apenas da força das pessoas. Os missionários combinaram seus conhecimentos de mecânica com ideias criativas, resultando em uma tecnologia que possibilitou a condução suave e fácil que desfrutamos hoje. As transmissões automáticas permitem que os carros troquem de marcha sem que o motorista precise fazer isso manualmente, tornando a direção acessível a muito mais pessoas. O progresso iniciado em Alexandria mostra como o pensamento criativo pode levar a invenções revolucionárias. Hoje, muitas vezes consideramos essa tecnologia como algo normal, mas ela surgiu da combinação de curiosidade, ciência e o desejo de melhorar a experiência humana. Não é incrível pensar em quão longe chegamos desde aqueles tempos antigos? O que realmente acontece quando os elefantes recebem próteses? Chuck, um elefante de 11 anos do Camboja, ganhou uma nova vida graças à sua prótese inovadora feita de pneus reciclados. Depois de perder uma pata em uma armadilha de caçadores, Chuck teve dificuldades para se mover. Mas com a ajuda de uma equipe dedicada de veterinários e engenheiros, ele pode andar livremente novamente. A prótese, feita sob medida para ele, não só se ajusta perfeitamente, mas também permite que ele recupere grande parte de sua mobilidade. Essa combinação incrível de criatividade e compaixão ajudou Chuck a ter uma vida relativamente normal, apesar de suas dificuldades. O uso de materiais reciclados destaca a sustentabilidade e mostra as incríveis possibilidades da tecnologia moderna no cuidado com os animais. A história de Chuck é um poderoso exemplo de como um pouco de criatividade e cuidado podem trazer esperança e cura a um ser que estava preso em uma armadilha. Quem sabe isso não inspire futuras inovações para animais necessitados. Você sabia que a asma também afeta os atletas olímpicos? Muitas pessoas pensam que os esportistas de elite não têm problemas de saúde, mas a asma é a doença crônica mais comum entre os olímpicos. Essa condição respiratória dificulta a respiração, o que atrapalha seu desempenho. A asma acontece quando as vias respiratórias ficam inflamadas e estreitas, causando tosse, chiado ou falta de ar durante exercícios intensos. Com treino e controle adequado, muitos atletas aprendem a gerenciar seus sintomas, permitindo que competam em alto nível. Atletas famosos como o nadador Michael Phelps e a tenista Venus Williams
compartilham abertamente suas experiências com a asma, inspirando outros que enfrentam desafios semelhantes. A história deles mostra que ter asma não significa que você não pode realizar seus sonhos. Compreender essa doença comum é importante para apoiar tanto os atletas quanto aqueles que lidam com problemas semelhantes no dia a dia. Já viu um hotel de gelo? Em Jukkasjärvi, na Suécia, há um lugar mágico chamado Hotel de Gelo, que é totalmente único. A cada inverno, artistas e construtores se reúnem para criar este incrível hotel feito inteiramente de blocos de gelo cortados do rio Torne. O processo começa quando o rio congela nos meses frios, proporcionando a quantidade perfeita de gelo cristalino. Assim que as estruturas estão prontas, elas são decoradas com esculturas elaboradas e iluminação vibrante, criando um conto de fadas de inverno. O que torna este hotel ainda mais especial é que ele derrete com a chegada da primavera e é reconstruído no inverno seguinte. Os hóspedes podem passar a noite em quartos decorados como palácios de gelo, com móveis de gelo, desfrutando do conforto de sacos de dormir térmicos. Ficar no hotel de gelo não é apenas frio, é uma experiência de arte e habilidade que atrai visitantes de todo o mundo. Quem não gostaria de dizer que dormiu em uma obra-prima de gelo? Jay. Você sabe o que realmente define o sabor do tabaco? A ureia, um composto químico surpreendente encontrado na urina, desempenha um papel inesperado em melhorar o sabor de alguns produtos de tabaco. Esse composto é um dos principais resíduos nitrogenados que se formam a partir da decomposição das proteínas em nosso corpo. Quando consumimos alimentos ricos em proteínas, nosso organismo os processa, resultando na formação de substâncias como a ureia. O que é ainda mais interessante é que a ureia não é apenas um subproduto, é um componente-chave da urina humana, mencionado pelos Centros de Controle e Prevenção de Doenças, CDC, devido às suas várias funções. No mundo do tabaco, a ureia ajuda a criar um sabor único, influenciando a forma como percebemos a fumaça. Então, da próxima vez que você pensar em tabaco, lembre-se de que esse composto químico percorreu um longo caminho, desde o nosso corpo até a melhoria de um produto que agrada milhões. Quem diria que a urina poderia ter um papel tão interessante no sabor? Acredite ou não, mas você encontra assassinos todos os dias. De acordo com pesquisas, uma pessoa média encontra cerca de 36 assassinos ao longo da vida, especialmente se viver até os 100 anos. Esse número chocante mostra que muitos desses indivíduos perigosos podem estar escondidos entre nós, frequentemente passando despercebidos. Embora possamos pensar que assassinos são exceções extremas, as estatísticas revelam outra realidade. Muitos deles podem nunca ser punidos, deixando seus crimes sem solução. Essas pessoas podem ser qualquer um estranho na rua, um vizinho ou até mesmo um funcionário da sua comunidade. Reconhecer essa realidade assustadora destaca a importância da vigilância e da segurança em nosso dia a dia. Isso nos faz refletir, não é mesmo? Embora a grande maioria das pessoas seja boa, o perigo pode estar por perto, lembrando-nos de permanecer alertas e nunca subestimar a imprevisibilidade do mundo ao nosso redor. Você sabia que Max Verstappen fez história em 2016? Com apenas 18 anos e 227 dias, ele se tornou o piloto mais jovem a vencer uma corrida de Fórmula 1. Essa conquista incrível aconteceu no Grande Prêmio da Espanha, onde ele competiu pela equipe Red Bull Racing. A vitória de Verstappen surpreendeu os fãs e mostrou suas habilidades impressionantes ao volante. Ele se destacou no início da corrida, ultrapassando pilotos mais experientes e provando que a idade não é um obstáculo para o sucesso no automobilismo. Sua vitória histórica foi celebrada em todo o mundo, inspirando muitos jovens pilotos a seguirem seus sonhos. O talento e a determinação de Verstappen abriram portas para atletas ainda mais jovens, mostrando que com a combinação certa de paixão e preparação, tudo é possível. Após sua vitória, ele se tornou uma figura conhecida, abrindo caminho para uma carreira de sucesso na Fórmula 1. Hoje, suas corridas emocionantes continuam a atrair espectadores, provando que ele é uma força a ser reconhecida no mundo das corridas. Você consegue imaginar a transformação dramática do Álamo? Originalmente construído como uma capela nos anos 1700, o Álamo começou sua vida como um lugar pacífico de adoração, antes de se tornar um poderoso símbolo de resistência na luta do Texas pela independência. Este marco histórico, localizado em San Antonio, Texas, foi palco de intensas batalhas e desempenhou um papel fundamental na formação da identidade do estado.
Em 1836, quando um pequeno grupo de defensores texanos enfrentou um exército mexicano maior, o Álamo se tornou um refúgio de coragem e determinação. Embora os defensores tenham caído, seu sacrifício acendeu o espírito de revolta que inspirou os texanos em sua busca por liberdade. Hoje, o Álamo permanece não apenas como um lembrete de suas raízes como capela, mas também como um testemunho da bravura daqueles que lutaram por seus direitos. Visitantes de todo o mundo vêm para apreciar sua rica história, explorando o local e aprendendo sobre os eventos dramáticos que aconteceram lá. A história do Álamo é uma história de esperança, luta e um desejo inextinguível por independência. Que lições este monumento pode nos ensinar hoje? Um fato interessante sobre o armazenamento de lixo em aviões. Durante os voos, os aviões gerenciam os resíduos de forma eficiente. Em vez de despejar o lixo no ar, a estrutura do avião possui compartimentos especiais que coletam tudo. Esses compartimentos estão conectados a um sistema de sucção que remove os resíduos dos banheiros, garantindo que todo o lixo fique armazenado de forma segura durante o voo. Esse sistema inteligente ajuda a manter a limpeza e a higiene a milhares de metros de altura. Quando o avião aterrissa, a equipe de solo remove cuidadosamente os resíduos coletados desses compartimentos usando mangueiras. Isso faz parte do esforço para tornar nosso voo confortável e seguro. Então, da próxima vez que você embarcar em um voo, lembre-se de que seu conforto está ligado a um processo invisível e eficiente que mantém a ordem no céu e garante a correta destinação do lixo em terra. O primeiro caixa eletrônico, a ATM, foi criado em 1967 no Banco Westminster, em Londres, mudando para sempre a forma como as pessoas retiravam dinheiro. Antes dessa invenção, era necessário ir ao banco em horários específicos, o que era inconveniente. O caixa eletrônico trouxe uma solução revolucionária, permitindo que os clientes retirassem dinheiro 24 horas por dia, 7 dias por semana. Imagine essa liberdade. Com um cartão e um código PIN, as pessoas agora podiam acessar seus fundos a qualquer momento, sem precisar esperar na fila. Essa tecnologia provocou mudanças globais no setor bancário, resultando na instalação de milhões de caixas eletrônicos ao redor do mundo. Hoje você pode encontrá-los em lojas, aeroportos e até em algumas esquinas. Essa inovação não apenas tornou os serviços bancários mais acessíveis, mas também abriu caminho para outras tecnologias financeiras que consideramos normais hoje. Não é incrível como uma única invenção pode transformar nossas vidas? Vamos descobrir a verdade sobre as moscas que dançam o Moonwalk. Algumas espécies de moscas realizam uma dança de acasalamento incrível que se assemelha à famosa Moonwalk. Esse comportamento único durante o cortejo é um espetáculo fascinante no mundo dos insetos. Os machos, tentando atrair as fêmeas, fazem movimentos complexos que imitam os passos deslizantes da Moonwalk. Ao mostrar sua agilidade e charme, esses machos não apenas demonstram sua força, mas também destacam maneiras criativas de comunicação entre os animais durante os rituais de acasalamento. Pesquisadores descobriram que o sucesso dessas danças muitas vezes depende do ambiente, pois uma apresentação bem coordenada pode impactar significativamente o resultado. Observar esses pequenos dançarinos nos permite vislumbrar o lado brincalhão da natureza, provando que até no reino animal, o cortejo pode assumir formas inesperadas. Não é incrível como seres tão simples podem transformar um ritual de acasalamento em uma dança emocionante? Você sabia que a antiga aliança entre Inglaterra e Portugal começou em 1386? É a aliança mais longa da história. Ao longo dos séculos, essa parceria forte influenciou muito as relações políticas e econômicas entre os dois países. O Tratado de Windsor, que estabeleceu essa aliança, foi assinado em uma época de alianças e guerras instáveis na Europa. Ele visava apoiar um ao outro contra inimigos comuns e resistiu ao teste do tempo, desde a era das grandes descobertas até a globalização moderna. Graças a essa aliança, ambos os países se beneficiaram do comércio conjunto, apoio militar e intercâmbios culturais. Por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial, Portugal permaneceu neutro, o que deu à Inglaterra acesso a recursos vitais e refúgios seguros. A influência dessa aliança ainda é sentida hoje, com fortes relações diplomáticas que continuam a fortalecer ambas as nações em várias áreas. Não é incrível que um tratado assinado há mais de 6 séculos ainda impacte as alianças de hoje? Você sabia que as pirâmides do Peru competem com as maravilhas egípcias? Esse fato interessante destaca as impressionantes conquistas arquitetônicas das civilizações antigas.
além das famosas pirâmides do Egito. Embora as pirâmides de Gizé sejam mundialmente conhecidas, o Peru abriga estruturas surpreendentes que demonstram um entendimento complexo de engenharia e design. As pirâmides de Caral e as pirâmides das culturas Moche e Nazca são consideradas mais sofisticadas e elaboradas do que suas contrapartes egípcias. Elas possuem vários níveis, tecnologias de construção avançadas e formas geométricas únicas que revelam a rica história e criatividade das sociedades peruanas. Essas estruturas mostram que o antigo Peru não era apenas uma civilização próspera, mas também um lugar onde a arte e a funcionalidade se desenvolviam juntas. Portanto, da próxima vez que você pensar em grandes pirâmides, lembre-se de que há mais de uma história no mundo da arquitetura antiga. As máquinas podem recriar as obras de Shakespeare com tempo infinito? A teorema do infinitesimal sugere isso. Imagine dar à máquina um tempo ilimitado. Teoricamente, ela poderia eventualmente criar cada peça e soneto escritos pelo lendário William Shakespeare. Essa ideia fascinante chamou a atenção de matemáticos e cientistas, inspirando experimentos em nosso mundo. Pesquisadores testaram essa teorema, mas tiveram que estabelecer limites de tempo por razões práticas. Embora os resultados tenham sido impressionantes, as máquinas não conseguiram reproduzir a genialidade de Shakespeare dentro do tempo disponível. A teorema brinca com o conceito de infinito, sugerindo que, com tempo suficiente, até uma máquina poderia acidentalmente encontrar a combinação exata de palavras que formam as complexas frases de Shakespeare. Isso levanta várias questões sobre criatividade, inteligência e os limites da tecnologia. Será que conquistas futuras podem mudar isso? À medida que se tornam mais inteligentes, quão perto as máquinas podem chegar da criatividade humana? A interação entre tempo, acaso e criatividade continua a despertar curiosidade. Isavamati é o espadachim mais rápido do mundo, que encanta os fãs com seus reflexos incríveis e precisão impressionante no manejo da katana. Suas habilidades excepcionais não só lhe renderam a admiração dos amantes das artes marciais, mas também vários recordes do Guinness, mostrando o auge do potencial humano nessa arte. Assistir a ele em ação é como ver uma cena de anime, onde cada movimento é executado com velocidade impressionante e técnica impecável. O que diferencia Isavamati não é apenas sua velocidade, mas também sua flexibilidade mental, concentração e anos de treinamento rigoroso, que lhe permitem quase prever e reagir instantaneamente às ações do oponente. Cada golpe de sua katana conta uma história de disciplina e paixão, tornando-o um verdadeiro mestre em sua arte, o que motiva esse espadachim extraordinário. Você sabia que as unhas crescem mais rápido no verão? Esse fato incrível se deve ao aumento da circulação sanguínea. Nos meses quentes, o seu corpo funciona de maneira diferente. As altas temperaturas aumentam o fluxo de sangue para as pontas dos dedos, trazendo os nutrientes necessários para as células das suas unhas. Como resultado, as unhas podem crescer mais rápido, às vezes até 3 milímetros por mês. Por outro lado, no inverno, a circulação diminui, o que reduz o crescimento das unhas. Além disso, fatores como hidratação e saúde geral também podem afetar a velocidade de crescimento das unhas. Então, se você percebeu que suas unhas ficam mais longas e fortes quando está quente lá fora, você não está enganado. Aproveite o sol de verão e dê um pouco mais de atenção às suas unhas. Você já notou essa mudança sazonal nas suas unhas? E se eu disser que um beijo de burro cura dor de dente? Essa ideia surpreendente vem de crenças antigas de várias culturas. Muitas pessoas acreditavam que interagir com certos animais, especialmente os fortes ou mágicos, poderia transmitir energia curativa. Os burros, conhecidos por sua resistência e força, eram frequentemente vistos como criaturas mágicas capazes de aliviar doenças. Ao beijar um burro, as pessoas acreditavam que podiam absorver parte de sua vitalidade e aliviar a dor de dente. Embora a ciência moderna não comprove essas afirmações, essa ideia curiosa nos mostra como os animais foram associados à saúde e bem-estar no folclore. Essas crenças nos lembram das maneiras fascinantes como as culturas interpretam o mundo ao nosso redor, muitas vezes misturando o comum com o extraordinário. Então, você teria coragem de beijar um burro para curar um dente dolorido? Prepare-se para se surpreender com a astúcia de P.T. Barnum. No século XIX, o lendário showman P.T. Barnum sabia como prender a atenção e entreter seu público. Ele criou uma maneira genial de controlar o fluxo de visitantes em suas exposições, colocando placas com a inscrição "Saída por aqui". O detalhe: a maioria dos visitantes não sabia que saída realmente significava saída.
Em vez de levá-los a atrações ainda mais incríveis, as placas de Burnham direcionavam os desavisados diretamente para a rua. Esse jogo de palavras foi uma surpresa agradável para muitos, que descobriram que estavam saindo da exposição em vez de admirar novas maravilhas. A estratégia de Barnum destaca sua compreensão da curiosidade humana. Ele atraía as pessoas apenas para mandá-las embora, garantindo que seu show funcionasse sem parar. Imagine as expressões em seus rostos quando perceberam que caíram nesse truque. Que maneira brilhante de controlar a multidão! Adivinhe o que realmente move a cultura das pipocas de Natal milionárias. Essas pipocas luxuosas são diferentes dos enfeites de festa comuns. Elas ocupam um lugar especial no mundo da riqueza. Originárias da era vitoriana, as pipocas de Natal tradicionais sempre incluíam elementos divertidos, como coroas de papel e piadas engraçadas. No entanto, as pipocas milionárias de hoje elevam o padrão, adicionando joias, acessórios de grife e itens de luxo personalizados, que podem custar milhares de dólares. Essa abordagem moderna combina a tradição lúdica com símbolos de alto status, atraindo aqueles que desejam mostrar sua riqueza durante as celebrações. Imagine abrir uma pipoca e encontrar um anel brilhante com diamante ou uma bolsa de designer estilosa em vez de um simples brinquedo. Essas criações luxuosas não apenas elevam o espírito festivo, mas também destacam o crescente desejo por experiências de luxo em nossas festas. Então você está pronto para aproveitar essa extravagância festiva? Você ouviu sobre o jogo de protesto insano no futebol em Madagascar? Em 2002, o clube SO Lemurim tomou uma atitude inusitada durante uma partida, deixando os espectadores em choque. Eles marcaram incríveis 149 gols em um único jogo, mas não foi por fama. Esse evento estranho foi um protesto contra decisões injustas dos árbitros em um torneio anterior. Em vez de jogar normalmente, o SO Lemurim decidiu fazer gols contra, expressando sua frustração e decepção. Enquanto isso, seus adversários, o AS Redema, permaneceram passivos, sem tocar na bola na maior parte do jogo. Essa jogada inusitada se tornou uma demonstração de liberdade de expressão e uma tentativa de chamar a atenção para os problemas na administração do futebol em Madagascar. A absurdidade do placar, onde o SO Lemurim jogava contra si mesmo, transformou a partida em um espetáculo peculiar, que ainda é comentado. Isso gerou discussões sobre justiça no esporte e como os atletas podem usar sua plataforma para expressar suas preocupações de forma criativa. Quem diria que o futebol poderia se tornar um palco para comentários sociais? Um fato interessante sobre o cachorro selvagem asiático, também conhecido como Ku Pandai. Este incrível mamífero carnívoro vive em grupos e se adapta bem a diferentes ambientes. O cachorro selvagem asiático habita principalmente áreas florestais e montanhosas do sul e sudeste da Ásia. Ele não é solitário, mas sim um ser social. Esses cães vivem em matilhas com uma estrutura complexa, o que lhes permite caçar e sobreviver de forma eficaz. Eles se comunicam e colaboram muito bem, trabalhando juntos para rastrear presas e proteger seu território. Seus fortes laços sociais contribuem significativamente para o sucesso na caça, pois conseguem enfrentar animais maiores do que sozinhos. Não é incrível como o trabalho em equipe desempenha um papel importante na vida desses animais? Compreender seu comportamento pode oferecer uma visão da complexa dinâmica da natureza. Você sabia como a Samsung começou antes de se tornar famosa no mundo da tecnologia? Pode surpreender, mas a Samsung, conhecida por sua eletrônica inovadora, começou como uma pequena loja de venda de macarrão na Coreia do Sul. Fundada por Lee Byung-chul em 1938, a Samsung inicialmente vendia peixe seco, vegetais locais e, claro, macarrão. Com o tempo, a empresa se expandiu para diferentes áreas, incluindo têxtil, seguros e processamento de alimentos. Em 1970, a Samsung deu um passo importante ao entrar na crescente indústria de tecnologia e lançar sua primeira televisão em preto e branco. Essa transição para a tecnologia foi a base para se tornar um líder global em eletrônica. Hoje, a Samsung é conhecida por seus smartphones modernos, televisores e eletrodomésticos que impactam nossas vidas. Não é interessante pensar em como uma simples loja de macarrão se transformou em um gigante que influencia nosso dia a dia? Essa transformação mostra não apenas a adaptabilidade da Samsung, mas também a natureza dinâmica dos negócios em resposta às demandas do mercado e aos avanços tecnológicos. O que realmente determina o valor do dinheiro?
Antigamente, o dólar americano era lastreado em ouro. Isso era conhecido como padrão ouro, até que o presidente Nixon decidiu acabar com isso em 1971. Esse momento importante mudou tudo. Antes da decisão de Nixon, o valor do dólar estava diretamente ligado a uma certa quantidade de ouro, o que ajudava a controlar a inflação. Mas após o abandono do padrão ouro, os países puderam imprimir mais dinheiro, sem a necessidade de ter reservas de ouro. Isso levou a uma abordagem mais flexível na gestão das economias, mas também abriu caminho para a inflação, já que os governos podiam criar dinheiro livremente. Essa mudança também transformou o comércio internacional, pois as moedas começaram a flutuar livremente umas em relação às outras. Agora, os países se baseiam em indicadores econômicos, taxas de juros e políticas monetárias, e não mais no ouro. Essa evolução levanta questões importantes, como isso afeta você na loja e o que isso significa para o futuro das finanças globais. Você ficará surpreso ao saber que os polos da Terra estão mudando. Ao longo de milhões de anos, os polos magnéticos norte e sul do nosso planeta mudaram de posição 171 vezes nos últimos 71 milhões de anos. Esse fenômeno misterioso é causado pelos movimentos no núcleo externo derretido da Terra, onde o ferro líquido cria campos magnéticos. Recentemente, o Polo Norte está se deslocando rapidamente, movendo-se a uma velocidade de cerca de 55 km por ano. Essa velocidade é muito maior do que os 15 km por ano registrados antes de 1990. Essas mudanças podem afetar os sistemas de navegação de animais e humanos, já que muitas espécies dependem do campo magnético da Terra para suas rotas migratórias. Enquanto os polos continuam a se mover, os cientistas estão observando atentamente essas mudanças, questionando seu impacto em nossa tecnologia e no meio ambiente. O que isso significa para o futuro? Incrível, mas os trens podem ser mortalmente perigosos. Em 2013, um morador de Michigan chamado Daryl S. enfrentou uma situação horrível quando um trem de carga passava a 110 milhas por hora. Caminhando ao longo dos trilhos e ouvindo música alta, ele não ouviu o trem se aproximando. O impacto foi catastrófico. Ele foi arremessado a 6 metros de distância. Apesar das graves lesões, a história de Daryl teve um desfecho milagroso. Graças ao rápido atendimento médico, ele passou por uma cirurgia para colocar uma placa no pescoço e, de forma surpreendente, sobreviveu a esse incidente chocante. Este caso serve como um sério lembrete dos perigos associados aos trilhos de trem. Sempre preste atenção ao seu redor. Afinal, um momento de distração pode levar a consequências graves. Se Daryl conseguiu sobreviver a um incidente tão terrível, o que podemos aprender sobre segurança perto dos trens? Descubra os antigos segredos de Urana Nomor 6. Nascido em abril, este incrível objeto de 340 anos impressiona os pesquisadores com sua rica história. Urana Nomor 6 não é apenas um artefato antigo. Ele está intimamente ligado à Tábua Tanaliat de Surya Kunov, que contém informações importantes sobre sua origem e significado. A tábua é a chave para entender o modo de vida e a cultura da época. Arqueólogos estudam cuidadosamente as inscrições e revelam detalhes sobre as pessoas que viveram então, seus costumes e interações com o meio ambiente. A preservação de Urana Nomor 6 nos permite vislumbrar um mundo há muito perdido, tornando-o um tesouro inestimável para historiadores e entusiastas. O fascínio não está apenas em sua idade, mas nas histórias que ele conta. Que segredos iremos descobrir a seguir? Explore esta descoberta única e seu impacto em nossa compreensão da história. E se eu disser que os Himalaias formaram impérios? Os majestosos Himalaias, ao longo dos séculos, serviram como uma poderosa barreira natural entre o Império Mughal na Índia e as dinastias chinesas. Devido às encostas íngremes, ao ar rarefeito e às temperaturas frias, essas altas montanhas quase eliminaram a possibilidade de movimentação de grandes exércitos. Como resultado, os conflitos militares eram raros, permitindo que ambos os impérios se desenvolvessem de forma independente. Em vez de arriscar-se nas montanhas, os comerciantes optavam por rotas mais seguras, como a Rota da Seda, o que favoreceu o intercâmbio cultural sem os perigos das passagens montanhosas. Essa divisão geográfica não apenas influenciou o comércio, mas também moldou os cenários culturais e políticos de ambas as regiões.
Os Himalaias, agindo como uma alta parede, garantiam que, embora ideias e mercadorias pudessem se mover por rotas alternativas, duas grandes civilizações se desenvolvessem em seus próprios caminhos únicos. Não é incrível como a natureza pode moldar a história? Acredite ou não, os triatlos Ironman são desafios épicos. Essas competições exaustivas testam os atletas ao máximo. 3,8 quilômetros de natação, 180 quilômetros de ciclismo e uma maratona completa. Tudo isso em sequência. Imagine-se mergulhando em águas frias, nadando quase 4 quilômetros. E depois subindo na bicicleta para pedalar mais de 180 quilômetros. E quando parece que não há mais como ficar mais difícil, você termina com uma maratona de 42,2 quilômetros. Essa combinação de natação, ciclismo e corrida não só testa a força física, mas também exige uma incrível resistência mental. Os atletas treinam por meses, aperfeiçoando suas habilidades em cada disciplina e se preparando para a exaustiva transição de um esporte para outro. A multidão os apoia, incentivando a determinação nesse desafio final de resistência. Então, o que motiva esses triatletas a aceitarem um desafio tão duro? A satisfação de superar seus próprios limites e realizar seus sonhos. Difícil de acreditar, mas a água combate a radiação. A água não é apenas uma bebida refrescante, ela é uma excelente proteção contra a radiação, especialmente a neutra. Os nêutrons são partículas traiçoeiras que conseguem penetrar em materiais como concreto e chumbo, que normalmente são usados para proteger contra outros tipos de radiação, como os raios gama. O que torna a água especial. Ela tem um alto teor de hidrogênio e os átomos de hidrogênio são especialmente eficazes em desacelerar e capturar nêutrons. Isso significa que em usinas nucleares ou durante alguns procedimentos médicos, a água pode atuar como uma barreira protetora importante. Ela não só é acessível e fácil de usar, mas também é menos perigosa do que materiais mais pesados. Então, da próxima vez que você beber água, lembre-se de que ela não apenas mata a sede, mas também serve como um poderoso escudo contra a radiação. Não é fascinante? Vamos revelar a verdade sobre a temperatura mais fria da Terra. Em 21 de julho de 1983, na Antártica, foi registrada a temperatura recorde de 128,6 graus Fahrenheit, ou 89,2 graus Celsius. Esse frio extremo foi oficialmente registrado na estação Vostok, na União Soviética, e continua sendo a temperatura mais baixa já registrada no nosso planeta. A Antártica é conhecida por suas paisagens geladas e desertas, e as condições severas a tornam um dos lugares mais inóspitos da Terra. O ar frio lá não é apenas desconfortável, sem o equipamento adequado pode ser mortal. Cientistas continuam a estudar essas temperaturas para entender como as mudanças climáticas podem afetar as regiões polares. Esses registros nos ajudam a compreender fenômenos meteorológicos e prever possíveis cenários futuros. Imagine como é a vida em condições tão extremas. Como cientistas e pesquisadores sobrevivem e prosperam nesse mundo congelado. Você já percebeu o cheiro da chuva? Esse aroma terroso agradável que sentimos quando a chuva começa tem uma explicação científica surpreendente. Esse cheiro, conhecido como petrichor, surge principalmente de uma substância química chamada geosmina, que é liberada por bactérias no solo durante a decomposição de materiais orgânicos. Quando as gotas de chuva atingem o chão, elas capturam pequenas bolhas de ar que contêm geosmina e a liberam na atmosfera. É incrível pensar que o que muitos consideram apenas um cheiro refrescante é, na verdade, um sinal de vida prosperando sob nossos pés. Curiosamente, algumas plantas e até certos insetos são atraídos por esse cheiro, pois ele indica um ambiente saudável e rico em nutrientes. Na próxima vez que você sair após a chuva e respirar esse cheiro característico, lembre-se de que não é apenas agradável, é uma forma da natureza nos lembrar da importância das bactérias do solo em nosso ecossistema. Então, da próxima vez que chover, respire fundo e aprecie a ciência por trás desse aroma maravilhoso. Vamos revelar a verdade sobre o veneno do polvo. Você sabia que todos os polvos têm veneno? Eles o usam habilidosamente para paralisar ou digerir suas presas, tornando os caçadores habilidosos no oceano. No entanto, nem todos os polvos representam uma ameaça para os humanos. A maioria das espécies, embora fascinantes, possui veneno que não nos causa danos sérios. Mas tenha cuidado. O polvo de anéis azuis, uma criatura pequena, mas vibrante, tem um veneno que pode ser mortal.
Se você for picado, pode sofrer paralisia muscular e parar de respirar. Por isso é importante admirar esses seres à distância segura. Curiosamente, o veneno dos polvos varia bastante entre as espécies. Alguns o usam apenas para ajudar na digestão, enquanto outros dependem de sua força para capturar presas que se movem rapidamente. Então, na próxima vez que você ver um polvo em um documentário ou aquário, lembre-se de que por trás de sua aparência incrível há um mundo de surpresas venenosas. Por que o pássaro de rosto vermelho se destaca? Este pássaro vibrante, com seu rosto vermelho fascinante e penas pretas, é uma verdadeira maravilha das florestas tropicais onde vive. Sua coloração brilhante chama a atenção em meio ao verde, mas o que impressiona não é apenas a aparência. Este pássaro é conhecido por seu grito alto e característico, que pode ser ouvido a grandes distâncias, permitindo que se comunique com seus semelhantes, mesmo quando separados por densos arbustos. Em seu habitat, esse pássaro desempenha um papel importante no ecossistema, ajudando a espalhar sementes, o que favorece o crescimento de novas plantas e mantém a diversidade da floresta. Ao voar, ele acaba ajudando a plantar árvores, tornando-se um participante essencial na preservação da saúde do meio ambiente. Não é incrível como algo tão bonito pode ter um impacto tão significativo em seu mundo? Poucos sabem, mas a salada evoluiu. A salada, um organismo surpreendente, inicialmente reconhecido como um parasita vampírico no século VI, mostra um incrível caminho de evolução. Ao longo dos séculos, ela mudou bastante, se adaptando ao ambiente, o que revela uma interação notável entre os seres vivos e seu entorno. Quando pensamos em evolução, muitas vezes, imaginamos mudanças lentas ao longo de milhões de anos, mas o caso da salada mostra que a evolução pode ocorrer em resposta a desafios ecológicos imediatos. Esse parasita, que antes dependia de seus hospedeiros para sobreviver, desenvolveu novas características que lhe permitem prosperar em diferentes habitats. Essas mudanças ressaltam a ideia de que o ambiente molda os organismos que nele habitam, tornando a evolução um processo dinâmico e contínuo. A história da salada nos faz repensar como percebemos as relações entre diferentes espécies e seus ecossistemas. Não é incrível como a vida pode se adaptar? E se eu disser que a internet é um direito humano? A Organização das Nações Unidas reconheceu oficialmente que o acesso à internet é essencial para todos. Essa declaração importante destaca o papel da conexão digital em nossas vidas diárias, garantindo que pessoas ao redor do mundo tenham acesso a informações valiosas, facilidade de comunicação e participação em discussões significativas. No mundo atual, onde a maioria dos serviços e oportunidades está disponível online, a falta de conexão pode significar perder chances de educação, emprego e até mesmo assistência médica. Ao declarar a internet como um direito humano fundamental, a ONU enfatiza que todos devem ter a oportunidade de participar da era digital, independentemente de sua origem ou local de residência. Essa medida incentiva os países a desenvolverem políticas que promovam o acesso universal e a resolverem o crescente fosso digital. Como podemos unir esforços para tornar o acesso à internet uma realidade para todos? É verdade, o bisonte europeu voltou a Portugal. Esse retorno incrível mostra como os esforços dedicados à conservação da natureza podem realmente fazer a diferença. Antigamente, esses magníficos animais viviam em várias partes da Europa, mas enfrentaram a ameaça de extinção devido à caça e à perda de habitat. No entanto, graças a defensores apaixonados da natureza, sua população está crescendo lentamente. Iniciativas para restaurar e proteger o habitat permitiram que esses majestosos animais prosperassem novamente na natureza. O retorno bem-sucedido do bisonte europeu a Portugal não é apenas uma vitória para a vida selvagem. É um poderoso lembrete de como as ações humanas podem impactar positivamente o meio ambiente. Proteger nosso patrimônio natural é fundamental, e o retorno dos bisontes prova que, trabalhando juntos, podemos corrigir os danos que causamos. Não é inspirador ver a natureza se recuperando? Você acha que as queimaduras solares afetam apenas a pele? Em grandes altitudes, o risco de queimaduras solares se estende até a sua boca. Isso acontece porque os raios ultravioleta se refletem na superfície branca e brilhante da neve, aumentando sua exposição, mesmo quando você acha que está bem protegido. Ao esquiar ou caminhar em áreas nevadas, muitos esquecem que a boca pode queimar assim como a pele.
A combinação de grande altitude e superfícies reflexivas pode intensificar a ação dos raios UV. Por isso é importante proteger os lábios e a boca. Os sintomas podem incluir dor ou ardor, tornando desconfortável comer ou beber. Então, se você planeja passar tempo ao ar livre nas maravilhas do inverno, não se esqueça de usar um protetor labial com fator de proteção solar e fique atento a esses traiçoeiros raios ultravioleta. Já pensou em como é importante proteger a boca dos danos solares? Você ficará surpreso ao descobrir que cobras e aves estão ligadas. Na verdade, os crânios das cobras e os bicos das aves têm uma conexão evolutiva surpreendente, que remonta a um ancestral comum das répteis. Essa conexão incrível destaca como a natureza pode levar a uma diversidade impressionante de adaptações a partir de uma única origem. Por exemplo, o crânio de uma cobra é projetado para engolir presas, como ovos inteiros, enquanto as aves desenvolveram bicos que lhes permitem eliminar resíduos enquanto voam. Essa diferença de função demonstra a incrível variedade de formas e usos que podem surgir da evolução. Pense nisso, esses dois animais tão diferentes carregam ecos de seu passado comum, mostrando como a evolução molda a vida de maneiras únicas. É como um grande experimento da natureza, onde um antigo ancestral deu origem a muitas espécies diversas que hoje habitam nossos céus e florestas. Não é incrível como a vida está interconectada? Incrível, mas o número Belphegor esconde um segredo sombrio. Este número intrigante não é apenas um número primo, ele é palíndromo, ou seja, pode ser lido da mesma forma de trás para frente. O que o torna ainda mais fascinante é sua estrutura única. No centro está o famoso número 666, com 13 zeros dispostos cuidadosamente de cada lado. Nomeado em homenagem a Belphegor, um demônio associado à preguiça, esse número une temas de matemática e mitologia. Matemáticos adoram estudar esses números únicos, pois eles desafiam nossa compreensão e expandem os limites da teoria dos números. Números primos palíndromos são raros, o que faz o número Belphegor se destacar ainda mais. Por que um número associado à inatividade desperta tanto interesse? Talvez seja a combinação de matemática e mistério que alimenta nossa curiosidade. Mergulhe neste mundo dos números e descubra que outros segredos eles podem esconder. O que torna a língua bifurcada das cobras tão especial? A língua bifurcada das cobras tem uma função incrível. Em vez de provar a comida como nós, as cobras usam suas línguas bifurcadas para sentir os cheiros ao seu redor, o que é essencial para caçar e entender o ambiente. Quando uma cobra estica a língua, ela captura pequenas partículas de cheiro do ar. Cada lado da língua capta cheiros diferentes, permitindo que a cobra identifique de onde vem o aroma. Essa habilidade surpreendente ajuda-as a rastrear presas ou evitar predadores com precisão incrível. Imagine como seria rastejar pelo seu ambiente e poder provar o ar para obter informações. Essa adaptação não é apenas inteligente, é vital para a sobrevivência. Ao caçar um rato ou evitar um animal maior, as cobras dependem muito de seu olfato aguçado, guiado por sua língua extraordinária. Então, da próxima vez que você ver uma cobra esticando a língua, lembre-se de que não é apenas um gosto, é uma aula de navegação por cheiros. O que uniu Reagan e Gorbachev? Durante a cúpula no auge da Guerra Fria, o presidente dos EUPOTA, Ronald Reagan, e o líder soviético Mikhail Gorbachev inesperadamente discutiram a possibilidade de se unirem contra uma ameaça do espaço. Esse momento surpreendente mostrou que, mesmo em um ambiente político tenso, os líderes podem imaginar uma humanidade comum. Em vez de se concentrarem apenas nas diferenças, Reagan e Gorbachev perceberam que uma ameaça comum do espaço poderia exigir cooperação. É impressionante pensar como a ideia de uma invasão alienígena poderia, por um instante, colocar de lado sua rivalidade. Essa conversa destaca o potencial da cooperação global, lembrando-nos que, no fundo, as pessoas compartilham esperanças e medos semelhantes. A ideia de se unir contra algo, além do nosso planeta, despertou um senso de propósito comum que transcende fronteiras internacionais. Em um mundo frequentemente dividido pela política, seu diálogo serve como um poderoso lembrete da importância da unidade e compreensão, mesmo nos cenários mais improváveis. E se os desafios globais de hoje inspirarem colaborações semelhantes? Você sabia que os carvalhos têm anos de colheita? Nesses anos especiais, eles produzem muitos bolotas, suas sementes saborosas. Isso não acontece por acaso, é importante para o ecossistema.
Após um ano de colheita abundante, muitas vezes vemos uma queda na quantidade de bolotas nos anos seguintes, o que pode afetar animais como esquilos, cervos e pássaros que dependem dessa comida. Quando há menos bolotas, os animais podem ter dificuldade em encontrar alimento suficiente, o que leva à diminuição de suas populações. Mas após anos ruins, o próximo ano de colheita traz um novo começo. Com tantas bolotas, mais animais provavelmente sobreviverão, ajudando as florestas a prosperar e crescer. Não é incrível como os carvalhos sustentam tanto a vida selvagem quanto o meio ambiente? Quer saber como o desafio mudou a pesquisa sobre a doença ALS? Em 2014, o desafio do balde de gelo se tornou viral, incentivando milhões de pessoas a despejar água gelada sobre si mesmas por uma boa causa. Essa campanha divertida e memorável arrecadou incríveis $225 milhões para a pesquisa da doença ALS, esclerose lateral amiotrófica, que afeta as células nervosas no cérebro e na medula espinhal. Graças à generosidade de pessoas de todo o mundo, os pesquisadores fizeram grandes avanços na compreensão dessa doença. Uma das grandes descobertas foi a identificação da proteína TDP43, que desempenha um papel crucial na progressão da ALS. Estudando essa proteína, os cientistas encontraram maneiras de prolongar a vida de ratos de laboratório, com sintomas semelhantes aos da ALS. Essas descobertas abriram novas possibilidades para tratamentos potenciais, trazendo esperança para pacientes com ALS e suas famílias. O desafio do balde de gelo não apenas trouxe diversão para nossas redes sociais, ele realmente mudou a situação na luta contra essa doença devastadora. Quem diria que um simples desafio poderia levar a pesquisas tão significativas? Descubra a história única dos prédios residenciais soviéticos. Estruturas como os Khrushchevkas e os Teplushki mostram a ousadia da arquitetura urbana da época soviética. Após a Segunda Guerra Mundial, a URSS enfrentou uma grande escassez de moradias devido ao rápido crescimento populacional e às destruições causadas pela guerra. Para resolver esse problema, arquitetos soviéticos adotaram projetos eficientes, resultando na construção de prédios de painéis de concreto e tijolos. Conhecidos pelo seu estilo utilitário, esses complexos habitacionais eram construídos de forma rápida e econômica, permitindo que muitas famílias tivessem um lar. As Khrushchevkas, nomeadas em homenagem a Nikita Khrushchev, se destacavam pela sua simplicidade e áreas residenciais pequenas, acomodando um grande número de moradores em espaços compactos. Embora muitas vezes carecessem de luxo, esses prédios foram um passo importante para fornecer habitação urbana a milhões. Mesmo hoje, eles permanecem como um símbolo daquela época, e muitos ainda estão de pé em cidades que antes faziam parte da União Soviética. Quer saber como esses apartamentos impactaram a vida da comunidade? Mergulhe na sua história.